sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal do Clube Alfa Amazônia. E o vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer aí com instruções. E a instrução de hoje é de uma especialidade, a especialidade de felinos, isso mesmo, esses animais fofinhos, né, que a gente conhece, os gatos, né, mas existem muitos outros felinos e a gente vai falar sobre eles no vídeo de hoje. Mas eu quero falar primeiro sobre os gatinhos, né? Eu não tenho gato em casa, mas eu sei que muitos de vocês têm, e quem não tem, conhece alguém que tenha, né? Na família, algum amigo, né? E quem sabe um dia no futuro eu tenha, né? Por enquanto ainda não, mas quem sabe. E aí a gente vai falar sobre algumas características deles. A primeira coisa que a gente precisa saber é o nome científico. O que acontece? O nome científico, né? Todos os animais eles têm, né? Todas as espécies, né? Ele é utilizado principalmente pelos cientistas, pelas pessoas que estudam os animais, que estudam as espécies. Mas para a gente saber, para a gente ter esse conhecimento, o nome científico dos gatos é Felis catus. E a gente precisa saber também algumas características desses animais e dos felinos de forma geral, né? A primeira característica é que esses animais eles têm bigodes, né? Então nunca corte os bigodes do seu gato, tá certo? Porque eles são muito importantes para a localização dele no ambiente, né? É através desses bigodes que eles percebem os estímulos do ambiente, né? Então são muito importantes. Outra característica são os dentes. Os dentes dos felinos são afiados, são pontiagudos, porque eles precisam para caça, né, para se alimentar. E falando em alimentação, vocês sabem qual que é o principal alimento dos felinos? O principal alimento é a carne. Os felinos, eles são carnívoros, né? Os gatos são carnívoros, então o principal alimento deles é a carne. E aí, outra característica que eles têm são os olhos, né? Os olhos, eles se parecem na estrutura, mas eles possuem cores diferentes, né? E o que acontece? Na luz do dia, a pupila, ela se contrai. E à noite, né, quando tá escuro, ela se dilata, né? Facilitando aí com que eles vejam, né, à noite, né? Para a questão da caça também. Então, através dessa característica, eles conseguem enxergar muito bem à noite também. Outra característica dos felinos são os ouvidos, né? No caso, as orelhas. Elas têm uma característica que elas podem se fechar, né? Como se fosse fechar, assim, dobrar, né? O que faz com que eles protejam, né? Consigam proteger os seus ouvidos, né? E aí os pelos, eles também auxiliam nessa função de proteção, né? Como se fosse um filtro no ouvido deles também, no ouvido dos gatos. E aí, outra característica que a gente precisa saber também sobre os felinos são as patas, né? As patas, no geral, elas possuem, né, as unhas, né, as garras dos felinos são afiadas, né, e são retráteis, né? Então, isso facilita com que no momento em que eles precisam se segurar em alguma superfície, né, estar em alguma superfície, essa questão das patas, né, ela facilita no movimento deles, né. Então, essas são algumas características dos felinos, né. Vocês sabem quais os benefícios que os felinos trazem para nós, seres humanos? Um dos benefícios é que eles ajudam aí quando tem ratinhos, né, no ambiente, eles caçam os ratos, né? E outro benefício também, né, que a maioria das pessoas que têm gatos tem por causa disso, né, que é por causa da companhia, né? Eles, no geral, são animais que são muito dóceis, assim, né, que desenvolvem, né, essa relação de carinho, né, com os seus donos também. E eles são, no geral, também animais silenciosos, né, e eles também têm uma característica que é a característica de se lamber, né, que é um hábito aí de higiene deles, né. A gente está falando de gatos e nós vamos conhecer também algumas raças.
A primeira delas é o Angorá turco, que é um gato muito dócil e brincalhão, né? Ele gosta de brincar, de correr, de nadar também, né? Uma característica interessante aí. Eles são afetuosos, né? Eles gostam de carinho, né? E eles se apegam facilmente aos donos. Outra raça de gato que a gente vai ver também são os abissínios. Abissínio, o nome dessa raça. São gatos de origem indiana e que eles têm a característica de serem mais tímidos, mais discretos, eles têm miados baixos, né? Então, essas são algumas características deles. Outra raça é o himalaio, que são gatos bastante apegados aos donos e brincalhões, né? Então eles precisam sempre ter pessoas ali por perto, ter brinquedos para brincar também. Outra raça que a gente conhece bastante, é mais comum, é o siamês, né? Que são gatos mais assim difíceis de prever aí as reações deles, né? São gatos que costumam miar bastante, né? E que tem a característica de precisar viver em um espaço amplo, né? Gostam de dar aqueles passeios noturnos, né? Então essas são algumas características dessa raça de gatos. E eu falei para vocês que existiam outros felinos, né? Então vou falar um pouquinho sobre eles, né? Além dos gatos, né? A gente tem os felinos selvagens, né? Os gatos são animais domésticos, né? Mas existem os felinos mais selvagens, né? Entre eles o leopardo, o guepardo, o tigre, o leão, né? Mais conhecido, né? E esses animais, eles basicamente disputam aí as mesmas presas, né? Eles caçam, né? São animais que costumam caçar, que costumam viver na selva, né? E esses animais que eu citei, eles são mais encontrados na África, né? Um outro animal também que esse é mais encontrado aqui na América é a onça pintada, que também é um felino, né? E essas são algumas das principais espécies, né? Vocês podem estar pesquisando também para conhecer mais sobre eles, sobre esses felinos, tá certo? E agora eu quero contar para vocês algumas curiosidades relacionadas aos felinos. Primeira delas, vocês sabem qual é o maior felino do mundo? Pensa um pouquinho. O maior felino do mundo é o tigre, né? Já falei um pouquinho sobre ele antes. O tigre, ele pode chegar a ter até 2,2 metros de comprimento, sem contar com a cauda, né? Que só a cauda pode chegar até 1 metro. Olha só, né? E você sabe qual é o maior felino da América do Sul? Eu já falei sobre ele nesse vídeo. O maior felino da América do Sul é a onça pintada, né? A gente conhece aí, né? Mais comum por aqui, né? Pela América. Outra curiosidade que eu quero contar para vocês. Vocês sabem qual é o felino mais veloz do mundo? Isso mesmo, é o guepardo. A velocidade dele pode chegar até 115 km por hora. Essa foi a maior velocidade já registrada, né? Então, ele é realmente muito veloz, né? E aí, outra curiosidade, né? Essa é muito fácil, eu acredito que a maioria de vocês já sabiam, né? Qual que é o felino que é considerado o rei dos animais, o rei da selva, né? É o leão, né? Mas por que ele tem esse título, né? Ele é conhecido pela sua força, mas principalmente pela sua bravura, né? Ele não foge ali diante do perigo, ele enfrenta mesmo, né? Então, por isso que ele é considerado o rei dos animais. A gente já falou aqui bastante coisa sobre os felinos, né? Sobre esses animais. E agora eu quero contar para vocês uma história que é a história de Andrócles e o leão, né? Conta-se essa história aí que aconteceu no tempo do domínio romano. Tinha um escravo chamado Andrócles
que certa vez ele fugindo ali, né, ele foi parar numa caverna e ele ouviu de repente um rugido assustador e ele viu que tinha um leão ali naquela caverna, um leão que estava com um espinho na sua pata. Então, Andrócles, ele ajudou aquele leão, ele tirou o espinho da pata. E aí, muito tempo depois, né, certa vez ele estava ali fugindo também, só que ele foi capturado, né? E o que eles fizeram ali, né, o povo naquela época, né? Eles tinham o costume de levar os escravos, né, essas pessoas que estavam presas, para lutas ali no Coliseu, né, na arena, para lutar com leões, né? E o que se espera ali, né? Como se fosse um espetáculo, eles queriam ver ali os leões, né? O leão devorar ali as pessoas, né, que estavam naquela arena, né? Que estavam lutando ali, né? E aí Andrócles foi levado, mas de repente quando soltaram o leão ali, o leão não atacou ele. Na verdade, o leão chegou ali perto e ficou ali aos pés de Andrócles, né? Todo mundo ficou chocado ali com aquela situação. Mas o que Andrócles percebeu? Ele percebeu que o leão era o mesmo que ele tinha ajudado antes, né? Que eu contei para vocês lá no início da história. E aí, diante dessa situação, né, Andrócles, ele recebeu de presente aí a sua liberdade, né? Ele foi solto e ele recebeu também aquele leão de presente, né? Então é uma história bem legal, né? E uma história que tem aí a presença de um leão, né? Que é um dos felinos que a gente conhece aí, né? Um dos principais felinos. E falando em histórias, né? Na Bíblia a gente pode encontrar várias histórias de felinos, né? Eu vou citar alguns exemplos, mas eu quero que vocês procurem na Bíblia. Eu vou deixar aqui embaixo, né? Vou deixar aqui na descrição as referências, né? Para vocês procurarem na Bíblia. Algumas histórias bem conhecidas, que eu tenho certeza, bem conhecidas, que eu tenho certeza que vocês conhecem, tá certo? A história de Sansão, em que Sansão matou um leão, né? Davi também já teve uma história aí com leão. Daniel na Cova dos Leões, quem não conhece essa história, né? Mas a gente tem outras também na Bíblia, né? Então, quero deixar só esses exemplos aqui para vocês, mas fica como atividade aí para vocês fazerem, pesquisar e estudar um pouquinho essas histórias da Bíblia em que os felinos aparecem, tá certo? Essa foi a especialidade de felinos. Vocês viram como é fácil, como é pouca coisa, né? Vamos aí aprender um pouquinho mais sobre esses animais, né? Se você tiver ficado com alguma dúvida, assiste o vídeo novamente, né? Revisa aí um pouquinho. Depois pega a sua Bíblia, né? Estuda essas histórias também para você saber, né? Para você conhecer. E depois, quando você já estiver pronto, né, vai no link que vai estar aqui na descrição e faz a especialidade, que tá bem fácil. Só algumas perguntinhas pra gente ver se vocês aprenderam, se vocês estão sabendo mesmo esse conteúdo, tá certo? E tá bem fácil, bem rápido, assim, dá pra fazer bem rápido, tá certo? E é isso, gente. Até a próxima instrução.